Bora seguir então com a nossa série aí da leitura comentada do livro Intervencionismo do Mises. Agora finalmente chegando na parte do Mises com a introdução, que começa na página 98 e vai até a 126, se eu não me engano. 126, 125 na verdade. Então vamos abordar essa parte aí, fazer a leitura comentada. Roda a vinheta e bora pra ela. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu na intro. Este é um canal austro-libertário, aqui eu falo sobre economia, filosofia, política e ética, e eventualmente leituras comentadas, como é o caso do vídeo de hoje, a leitura do livro Intervencionismo. Essa é uma leitura comentada, tá? Eu já tenho duas partes aqui no canal, então eu recomendo que você volte lá e assista as outras duas e depois volte aqui para essa terceira, né, que vai ser a parte da introdução do livro. Tá bem no comecinho ainda, se você quiser ver esse vídeo aqui também pode continuar. Acredito que não vai perder muita coisa assim. Se você ficar com dúvida, para aqui, vai lá, volta lá, acompanha a leitura lá nas outras duas partes, aí volta aqui. Para facilitar para você, na descrição eu tenho os links para download e compra do livro, download no site do Instituto Rothbard Brasil, como é padrão, e também a compra lá no site da Amazon, comprando lá. Não sou filiado da Amazon ainda, mas se você ficar comprando as coisas pelo link aqui, eles vão ver de onde que veio e eventualmente eu posso acabar virando filiado, que seria muito bom. Então ajude, compre lá se você for comprar o livro físico. E também o link da playlist, obviamente, na descrição também. Assim como redes sociais, e-mail de apoio financeiro e contato da Ana, que é quem faz as thumbs aqui do canal. Então dá uma olhada lá. E sem mais delongas, bora aí pro vídeo. Bom, feita aqui as partes, né, eu não li toda a parte do livro, tá? Isso aí eu expliquei lá no começo, mas basicamente eu li a introdução, vou ler a introdução hoje, o prefácio já está feito, e um outro prefácio que é pelo Murray Rothbard, né? Mas outras partes, assim, pra vocês terem uma noção, isso aqui tudo do livro é muita coisa, tem muita coisa aqui de tipo, sei lá, só pra vocês terem uma noção, só alguns nomes da galera que fica comentando. Alex Catarino, Alexandre Borges, Douglas Stewart Jr., Bettina Bingrives. Só, tipo assim, da página 10 até 80 praticamente é só, tipo, essa galera comentando. Então eu pulei tudo isso, eu só fiz a parte do Rothbard aqui, que é da página 14 até a 44, e a parte do Mises, né? Mas, enfim. Vamos lá, eu gosto dos livros da LVM, né? Esse livro é da LVM, aqui no canto aqui. Mas às vezes eles enchem muita linguiça com muita coisa. Tipo, cara, deixa o livro direto. Eu não tô interessado na galera comentando sobre o livro. Eu quero o livro. Então fica uma pequena crítica aí. Mas os livros são muito bons, tá? Geralmente eles são bem editados. No Ação Humana tem alguns pequenos erros lá, mas enfim. Cara, o livro tem 1000 páginas. Às vezes uma coisa ou outra passa na revisão, né? Enfim, vamos lá. Palavras do Mises agora, capítulo... A partir da introdução, né? Parte 1, o problema. Chamamos de capitalismo ou economia de mercado a forma de cooperação social baseada na propriedade privada dos meios de produção. Por outro lado, socialismo, comunismo ou economia planificada é a forma de cooperação social baseada na propriedade pública dos meios de produção. Os termos capitalismo de Estado e economia autoritária têm essencialmente o mesmo significado. Eu já começo aqui fazendo uma discordância do Mises, tá? Eu não concordo com essas definições do Mises, eu acho que elas não fazem mais sentido hoje em dia você colocar como a propriedade privada dos meios de produção é uma propriedade capitalista, é uma economia capitalista, e a propriedade pública dos meios de produção é uma economia socialista. Eu defino da seguinte forma: o capitalismo ele é uma forma institucional de regime na qual a propriedade privada, e não dos meios de produção, a propriedade privada, ponto, esteja institucionalmente defendida. O que isso quer dizer? Quais são os meios, quais são as instituições, quais são as formas de que, se a sua propriedade privada for danificada, você pode acionar os meios legais, no sentido de leis, para poder colocar o agressor, ou o suposto agressor, porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário, num tribunal, para que seja feita uma análise do caso e veja se realmente o acusador tem razão e o acusado está errado, ou o acusado está inocentado e o acusador está cometendo uma falsa acusação, e aí pode ser que seja processado por isso, enfim, algum tipo de punição. Isso, para mim, é a melhor definição do que é o capitalismo,
porque você colocar só como propriedade privada dos meios de produção e não propriedade privada dos meios de produção não faz mais sentido hoje em dia. E para mim, socialismo ele é puramente o Estado. O Estado hoje é o socialismo, que é um regime na qual a propriedade privada das pessoas é sistematicamente agredida e a agressão da propriedade privada não é punida. O Estado nunca vai ser punido por roubar impostos de você. O Estado nunca vai ser punido por botar você na cadeia de maneira indevida, por um crime que você não cometeu, por uma falha de julgamento. Estou falando assim, por exemplo, acusam você de roubo e um julgamento com prova forjada e você é preso. Quando você sai da cadeia, você não vai receber uma indenização. A sua propriedade privada, ou seja, seu corpo, ele foi colocado contra a sua vontade num lugar que não era para estar, não era justo, uma cadeia. Estou dizendo no caso de bandido de verdade. E aí você não foi indenizado por isso. Ou seja, a sua propriedade foi agredida e institucionalmente a agressão à propriedade privada é incentivada. Isso para mim é a melhor definição de socialismo. Mas o Mises não usa essa definição porque, de novo, esse livro é bem antigo. Então tem essa questão. Se eu não me engano é da década de 40, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Frequentemente tem sido defendida a viabilidade prática de uma terceira forma de cooperação social, qual seja a de um sistema em que, embora seja mantida a propriedade privada dos meios de produção, o governo possa intervir, por meio de ordens e proibições, no exercício do direito da propriedade privada. Isso aqui para mim já é socialismo, tá? Esse terceiro sistema é denominado intervencionismo. Não se chama assim, mas na verdade é uma forma de socialismo. Nos dias de hoje, de novo, década de 40, todos os governos que não adotam explicitamente o socialismo tendem a ser intervencionistas, e todos os partidos políticos recomendam pelo menos algum grau de intervenção. Isso hoje em dia só piorou. Ter sido alegado que o intervencionismo é equisitante do socialismo e do capitalismo, que como uma terceira via para solucionar os problemas sociais ficaria a meio caminho entre aqueles dois sistemas e que, sem perder as vantagens de ambos, evitaria as vantagens que lhes são inerentes. A velha teoria da desvantagem inerente do capitalismo, né? Ao longo deste livro, procuraremos analisar a viabilidade e a possibilidade de adotar o intervencionismo como um sistema de cooperação social. Vamos tentar verificar se com esse sistema seremos capazes de atingir os objetivos que seus defensores gostariam de ser atingidos, ou se os resultados serão, talvez, o oposto do que se pretendia quando de sua aplicação. Passando aqui. A importância e a necessidade dessa análise não decorrem de um interesse meramente acadêmico. O intervencionismo é hoje o sistema econômico vigente praticamente no mundo todo, com exceção apenas de dois países socialistas, a União Soviética e a Alemanha do bigodinho. Então isso aqui já dá gatilho na galera lá, né, da galera do vídeo lá que eu fiz do Política Através da História, que falou que a galera do nacional bigodismo lá não era soça, né, enfim. Isso aqui já deixa a galera meio puta, mas, né, Mises, como alguém que viveu na época e um brilhante economista, sabia do que ele tá falando, né. Seu professor de história não sabe porque ele não estudou história. Só estudou pseudo-história. Portanto, para melhor compreendermos os problemas econômicos de nossos dias, é essencial procurar entender como funciona o intervencionismo e quais as suas inevitáveis consequências. Ao proceder a essa análise, vamos nos abster de fazer julgamentos de valor. Consequentemente, não nos propomos a questionar se o intervencionismo é bom ou mau, moral ou imoral, se deve ser recomendado ou condenado. Vamos apenas examinar se com a sua implementação serão obtidos os resultados desejados por seus proponentes. A velha análise do Mises livre de juízo de valor. Ele sempre faz isso. Para quem é leitor de Mises mais antigo aí já está ligado. Em outras palavras, a sua implementação fará com que sejam atingidos os objetivos pretendidos? Para responder a essa questão, é mister, antes de tudo, esclarecer qual é o significado das palavras capitalismo, socialismo, governo e intervenção. Aí, tópico 2. Capitalismo ou economia de mercado. Numa economia capitalista, os meios de produção pertencem a indivíduos ou a sociedades formadas por indivíduos, tais como as empresas. Os proprietários desses meios de produção utilizam-nos para produzir algo ou os emprestam, mediante alguma forma de compensação, àqueles que desejam utilizar para produzir algo. Os indivíduos ou associações de indivíduos que produzem utilizam recursos próprios ou capital que tomam por empréstimos são denominados empresários. Até aqui, só colocando, não discordo de nada da definição do Mises, eu só acho que essa definição ela é incompleta, porque é mais coisa do que isso. Um exame superficial poderia nos levar a imaginar que são os empresários que decidem o que deve ser produzido e como deve ser produzido. Show, exatamente. Se isso não é feito, isso já é uma economia socialista. Entretanto, como eles produzem não para satisfazer suas próprias necessidades, mas para atender às necessidades de terceiros,
é preciso que seus produtos sejam vendidos no mercado aos consumidores, ou seja, para aqueles que desejam consumi-los. Um exemplo básico e completamente besta aqui para você entender isso aqui fica mais fácil. Um padeiro, ele produz pão não para ele, mas para as outras pessoas. Porque ele não tem como potencialmente comer toda aquela quantidade de pão. Talvez ele pegue uns pães ali para ele, só porque ele mesmo produz, né? Então ele tá pegando para ele. Mas ele não tem como consumir tudo aquilo, ou seja, comer tudo aquilo. A família dele não vai consumir tudo aquilo. Então ele produz para vender para outras pessoas, para terceiros. Um exemplo para entender. Que é a coisa mais simples do mundo. É tipo ir na padaria. Todo mundo consegue entender o conceito de sair da sua casa e ir na padaria. Mas vamos lá. Portanto, são os consumidores e não os empresários que determinam o que deve ser produzido. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos voltar lá para a padaria. Digamos que, sei lá, o padeiro ele decida começar a fazer um pão vegano. Não sei. Você tem pão vegano? Deve ter, né? Enfim. O cara vai lá e faz um pão vegano. Só que aí a venda de pão vegano dele é de, sei lá, um pão por mês. Ah, e o pão não vegano? É tipo, sei lá, 10 mil por mês. Aí, sei lá, esse cara decide fazer. Não, eu vou começar a fazer mais pão vegano e vou fazer menos pão não vegano. A galera não quer. Os consumidores não querem. Então ele tem que produzir o que os consumidores dele querem consumir. Se ele produzir uma coisa diferente do que os consumidores dele querem consumir, ele vai à falência. Se ele for à falência, outro negócio, ou alguns concorrentes da região, podem assumir esse negócio e falar, cara, lá não tem o que você quer, aqui tem, compre de mim, não compre dele. Então, isso é competição, basicamente. Mas vamos lá. Numa economia de mercado, o consumidor é o soberano. Então, isso aqui é basicamente o que eu estava colocando. É ele que manda e o empresário tem que se empenhar no seu próprio interesse em atender seus desejos da melhor maneira possível. Ou seja, na prática, o consumidor ele determina o que o empresário vai produzir. A economia de mercado tem sido denominada democracia dos consumidores, por determinar através de uma votação diária quais são suas preferências. Tanto a contagem de votos numa eleição como os gastos efetuados no mercado são maneiras de aferir a preferência do público. Nesse conceito, assim, é até um bom uso da palavra democracia, assim, no sentido de que você vota com o seu dinheiro, né? Todo mundo tem um... De novo, voltando por exemplo do pão, que eu acho que é um exemplo mais simples possível que eu consigo pensar para explicar para as pessoas. Todo mundo tem uma padaria preferida. Você provavelmente está assistindo esse vídeo e tem a sua padaria preferida. E você vai lá todo dia, você compra dessa padaria. Sei lá, seu vizinho pode ter outra padaria preferida, pode ser diferente da sua. Cada um vota com o seu dinheiro. E olha como que é legal uma economia de mercado, um regime realmente capitalista. Você não precisa odiar o seu vizinho porque ele compra pão na outra padaria. Agora, na porcaria da democracia, essa maldição que a gente tem com o regime social, se seu vizinho faz o L e você faz a linha com a mão, provavelmente vocês se odeiam. Então o tecido social é completamente destruído e a cooperação entre os indivíduos é detonada. Fazer o quê? Mas vamos lá. Seguindo aqui. São os consumidores que decidem, ao comprar ou se abster de comprar, se o empresário será bem sucedido ou não. Enriquecem empresários pobres e empobrecem empresários ricos. Tomam os meios de produção daqueles empresários que não sabem como utilizá-los para melhor servir os consumidores e os transferem para aqueles que forem capazes de melhor utilizá-los. Na realidade, somente os empresários que produzem bens de consumo têm contato direto com os consumidores. São eles que recebem diretamente as ordens dos consumidores. Mas essas ordens são logo transmitidas aos empresários que estão procurando vender no mercado seus bens de produção. Os produtores de bens de consumo têm que adquirir, onde for possível, pelo menor preço, os bens de produção que necessitam para atender o desejo dos consumidores. Se não forem capazes de comprá-los pelos menores preços e utilizá-los de maneira eficiente, não serão capazes de oferecer aos consumidores o que eles desejam pelo menor preço. Outros empresários mais eficientes, que sabem comprar e produzir melhor, logo ocupariam seu espaço no mercado. O consumidor, como comprador, pode decidir com base no seu gosto e na sua fantasia. O empresário tem que decidir pensando sempre na melhor forma de atender o desejo do consumidor. O empresário que assim não agir verá que o seu retorno do seu investimento está sendo afetado, causando-lhe prejuízo e, portanto, colocando em risco a sua posição como empresário. O que isso quer dizer? Vamos voltar lá de novo para o exemplo da padaria. Sim, vou usar esse exemplo várias vezes. Você está lá, né? Beleza. O que o Mises fala aqui? Os bens de produção que necessitam para atender os desejos dos consumidores. O que um padeiro precisa para poder produzir pão? Precisa de farinha, ele precisa de eletricidade, ele precisa do maquinário, ele precisa de todas essas coisas. Então ele tem que chegar lá pro dono das máquinas lá, dos fornos, para assar o pão e tentar comprar pelo menor preço possível.
Ele precisa chegar na companhia de energia e tentar negociar um contrato melhor, porque ele vai gastar muita energia, devido aos fornos, gastam energia. Ele precisa, sei lá, se for um forno a gás, por exemplo, não for um forno elétrico, ele precisa tentar chegar com a empresa de gás ali e conseguir um preço mais acessível no gás. O dono da loja, o estabelecimento é próprio, não é próprio? Pô, não é próprio, então precisa tentar negociar um aluguel na melhor forma possível. Ah, ele vai comprar trigo para poder produzir o pão, a matéria-prima, né? Pô, ele precisa tentar negociar com o cara lá do trigo que vende trigo no menor preço possível. Se ele não conseguir o menor preço possível, o concorrente dele pode conseguir. E aí acontece o que o Mises fala aqui no final. Um empresário que assim não agir verá que o retorno do seu investimento está sendo afetado, ou seja, ele vai lucrar menos. E aí ele pode não conseguir cobrir seus custos e aí ele fale, basicamente. Ele se prova como um empreendedor incapaz. Né? Vamos usar o termo aqui. Por ter que contar cada centavo, o empresário muitas vezes é acusado de insensibilidade, mas são os consumidores que o obrigam a agir dessa forma, porque não estão dispostos a pagar por gastos desnecessários. O que o empresário faz no seu dia a dia para administrar sua empresa lhe está sendo determinado pelos consumidores que, pelo seu comportamento no mercado, indiretamente determinam os preços e os salários e, portanto, a distribuição de renda entre os membros da sociedade. São as escolhas dos consumidores que determinam quem poderá ser empresário e proprietário dos meios de produção. A qualidade, a quantidade, o tipo de mercadoria a ser produzida e sua forma de comercialização são diretamente influenciados pela forma que o consumidor gasta seu dinheiro. Ou seja, na prática, o consumidor decide. Há uma soberania do consumidor nesse caso, porque, voltando lá no exemplo, se o cara decide fazer pão vegano e ele não tem demanda por pão vegano, ele não vai conseguir produzir pão vegano. Vai ter que produzir pão tradicional porque é o que a galera quer, não é o que ele quer produzir. Numa economia de mercado, os empresários não formam uma sociedade fechada. Qualquer indivíduo pode se tornar um empresário se for capaz de melhor antever a evolução do mercado, se conseguir inspirar confiança nos detentores do capital, se suas tentativas de agir por conta própria forem bem-sucedidas. Uma pessoa se torna um empresário, literalmente abrindo seu próprio caminho, se expondo ao teste a que o mercado submete todo aquele que deseja ser ou permanecer empresário. Qualquer pessoa tem o privilégio de poder escolher se quer ou não submeter a esse exame rigoroso. Não precisa ser convidado, precisa tomar a iniciativa e cuidar de saber onde e como poderá obter os meios necessários para exercer sua atividade empresarial. O que o Mises quer dizer aqui? Literalmente qualquer um pode abrir uma empresa quando você tem um regime de liberdade econômica bem grande, né? O que não é o caso do Brasil, porque para você abrir uma empresa no Brasil você tem que rezar uns 50 Pai Nosso, pagar uns 50 mil fiscal e depois ainda subornar mais uns 10 mil e aí você consegue abrir uma empresa. Não é o caso aqui, mas digamos que a gente esteja numa situação em que, cara, eu decidi vender pão na minha casa. E pronto, eu não preciso mais dar satisfação para Estado, para ninguém, é só tipo, galera, ó, padaria nova aí na área, cola aí, pãozinho quentinho todo dia aí para vocês. E aí, como é que você teria uma barreira para impedir essas pessoas? Não, hoje a gente tem. Essa barreira chama Estado, mas isso aqui vai ser abordado mais para frente no livro, né, na questão de como o governo interfere nisso. Mas vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Digamos que, sei lá, tem duas padarias no bairro. Essas duas padarias começam a chorar pro governo, falar: meu Deus, mas tem umas padarias ali que não sei o que, tá incomodando a gente, não sei o que. Papai Estado ajude a gente. Aí o Estado, sei lá, põe algum tipo de barreira de entrada, regulação, alguma coisa do tipo, quebra aquela terceira, quarta padaria, fica só aquelas duas, concentra o mercado, gera um oligopólio, e aí você tem uma queda na qualidade do produto e uma subida nos preços, como é normal quando você tem situações assim, porque, né, o Estado fez uma intervenção para poder ajudar, né, entre aspas, os consumidores. Na verdade, ajudou os amigos do rei. Mas enfim, vamos seguir aqui. Há décadas vem sendo dito que na atual situação de capitalismo tardio, já não é mais possível uma pessoa egressa da classe pobre ascender a uma posição de empresário. Nunca conseguiram provar que isso fosse verdade. Desde que essa tese começou a ser enunciada, a composição da classe empresarial já mudou muito. Um grande número de empresários e seus herdeiros já deixou de sê-lo. Os mais destacados empresários de nossos dias são, uma vez mais, pessoas que se fizeram por si mesmas. Self-made man é um termo em inglês aqui que é usado. Essa permanente recomposição da elite empresarial é tão velha quanto a própria economia capitalista e parte integrante da mesma. Isso aqui é importante fazer um adendo aqui, tá? Essa quebra, esse ciclo empresarial, vamos chamar assim, de novos empresários surgindo e outros quebrando, ele consegue acontecer se você tiver liberdade
de entrada no mercado. Se você tiver barreira econômica, geralmente isso não acontece porque os donos das grandes corporações, as coisas, eles acabam ficando protegidos da competição. Tá? Então você não consegue abrir uma empresa. No Brasil, por exemplo, você não consegue abrir uma empresa em 99,9% dos setores, porque tem muita burocracia. O que foi dito antes em relação aos empresários se aplica igualmente aos capitalistas. Um detentor de capital que não o empregue de maneira adequada, do ponto de vista do consumidor, isto é, de modo que os meios de produção sejam utilizados da maneira mais eficiente a serviço do consumidor, não conseguirá aumentar ou manter o seu capital. Se não quiser perder dinheiro, o capitalista tem que colocar seus recursos à disposição de empresas bem-sucedidas. Ou seja, ele tem que ter uma capacidade de leitura para emprestar o dinheiro dele, o capital, né, no caso, para pessoas que tenham capacidade boa de negócio, que tenham boas ideias. Vamos voltar lá ao exemplo lá. Não dá para você emprestar com um cara que quer montar uma padaria vegana num bairro em que as pessoas não são veganas. Ah, mas aí naquele outro bairro ali do lado, mó galera é vegana. Tipo, sei lá, 70% da população daquele bairro é vegana. Pô, ali abrir uma padaria vegana faz sentido. Agora no outro bairro não. Então você empresta pro outro padeiro e não para esse. Só para vocês entenderem a questão. Vamos lá. Não parece ser necessário acrescentar que os consumidores não são apenas consumidores, que a totalidade dos consumidores é igual à totalidade de trabalhadores, empresários e capitalistas. Então, né, é meio óbvio isso aqui, né? Porque de novo, o cara, vamos voltar lá pro exemplo do padeiro. Eu vou usar o exemplo da padaria várias vezes ao longo do vídeo, spoiler. Ele produz pão. Beleza, ele é um produtor de pão. Mas ele também é um consumidor de arroz, por exemplo. Porque ele compra arroz, compra feijão, compra carne, entendeu? O açougueiro, por exemplo. O açougueiro, ele é um vendedor de carne, né? Vamos dizer assim, não um produtor diretamente. Mas ele também é um consumidor de carne, ele também compra carne para ele mesmo. O cara que produz leite lá na fazenda, ele também compra leite para ele mesmo. Ou no caso, pode pegar da própria produção, enfim. Mas vamos lá, seguindo. No mundo que as condições econômicas permaneçam absolutamente inalteradas, o que os empresários gastassem na aquisição de meios de produção, como salários, juros, aluguéis, lhes seria devolvido por estar incluído no preço de seus produtos. Os custos de produção seriam, portanto, iguais aos preços dos produtos, e os empresários não teriam lucro nem prejuízo. Mas, na realidade, as condições econômicas mudam a todo instante e, por isso, a atividade produtora é essencialmente incerta e de caráter especulativo. Os bens são produzidos para atender a uma demanda futura, sobre a qual não podemos ter no presente uma certeza absoluta. É essa incerteza que dá origem aos lucros e perdas. Lucros e perdas empresariais dependem da sua capacidade de antecipar corretamente a demanda futura. Isso aqui é uma coisa que é muito importante, que é o empresário estar alerta para novas mudanças no mercado, coisas desse tipo. Então, isso aqui diferencia o bom empresário do mau empresário, tá? Ele tem a capacidade de ter É quase como se ele tivesse uma capacidade de previsão do futuro, assim, né? De entender a demanda, como que tá. Pô, o mercado tá uma tendência para essa área, vamos para lá. Por exemplo, sei lá, vamos voltar lá, por exemplo, das duas padarias, padaria vegana e padaria não vegana. Sei lá, de repente a coisa da padaria vegana pegou, fez um sucesso, a galera do outro bairro lá que era 99,1, daqui a pouco a galera começa a falar, cara, ó, esse negócio, comida vegana aí é da hora, pô, gostei. Fui lá na outra padaria lá no outro bairro, provei, gostei. Pô, tô querendo esse produto aí, tô interessado nesse produto. E aí, sei lá, a proporção que era 99,1, sei lá, viram 70-30. Então aí já você tem 30% de uma população de um bairro, já pode começar a ficar interessante você mudar isso. Mas aí o cara tem que perceber essa tendência. Se ele não perceber, bom, ele talvez seja um empresário ruim. E aí o outro cara pode perceber e começar a vender isso e capturar essa fatia de mercado que antes não existia, agora existe, porque, de novo, o mercado ele não é estático, não é uma foto que você tira e fala, não, é assim e vai ficar assim pro resto da vida. Não, as coisas mudam, as pessoas mudam suas preferências, decisões, por vários motivos, e isso pode acontecer. Então o empresário precisa estar alerta a essas questões. O empresário bem-sucedido é aquele que consegue antever os futuros desejos dos consumidores, como eu coloquei aqui, melhor do que seus competidores. Para o empresário, na qualidade de vassalo do consumidor, é irrelevante se os desejos e necessidades dos consumidores decorrem de uma escolha racional ou emocional, moral ou imoral. De novo, ele não faz juízo de valor, é só tipo, vocês querem isso, toma isso. O empresário procura produzir o que o consumidor quer. Nesse sentido, pode-se dizer que ele é amoral. Exatamente, perfeita colocação do Mises. Pode fabricar tanto bebidas e armas como alimentos e roupas. Aqui no Brasil não pode fabricar arma, né? Infelizmente. Não lhe cabe dizer ao seu soberano como se comportar. Se o empresário, por razões éticas, se recusar a fabricar o uísque, outros o farão enquanto as pessoas estiverem dispostas a pagar um preço compensador por uma garrafa de uísque. Não é porque existem destilarias que as pessoas bebem uísque.
É porque as pessoas bebem uísque que existem destilarias. Perfeita colocação do Mises. Podemos deplorar essa realidade, mas precisamos compreender que o aprimoramento moral da humanidade não é uma função empresarial. E os empresários não devem ser considerados culpados se aqueles cujo dever específico consiste em aprimorar moralmente a sociedade não conseguirem cumprir sua missão. Isso aqui é um bom exemplo para você entender, por exemplo, o mercado de drogas. Não é porque... A mesma coisa vale aqui que o Mises coloca. Não é porque existem destilarias que pessoas bebem uísque. Ou seja, não é porque existem, sei lá, laboratórios que produzem droga que as pessoas usam drogas. É porque as pessoas querem drogas que existem laboratórios que produzem drogas. Então, isso aqui é você querer brigar com oferta e demanda, brigar com a realidade. Você não vai conseguir. Ah, mas eu me recuso a trabalhar em produção de drogas. Beleza, show. Eu também acho que seria uma coisa certa a se fazer. Eu sou técnico em química. Teoricamente eu poderia trabalhar numa área dessa, mas enfim, não vou fazer isso, né? E se você também se recusa, ou também faz pra mim, tanto faz. Eu me recusaria, só não acho criminoso quem faz isso. Só acho. Tá bom, vai, faz aí. Fazer o quê? Pra mim não é a melhor decisão que você pode fazer da sua vida, mas é aquilo. Quem sou eu pra dizer o que você tem que fazer ou não? Mas vamos lá. Assim sendo, numa economia capitalista, produção e consumo são determinados exclusivamente pelos funcionamentos do mercado, que é o centro nervoso do sistema. É através do mercado que as ordens dos consumidores são transmitidas aos produtores, permitindo assim o funcionamento suave da economia. Os preços estabelecidos pelo mercado fazem com que a oferta e a demanda se equilibrem automaticamente. Quando mantidas iguais as determinadas variáveis, as demais variáveis, aumenta a oferta de bens, os preços caem. Quando mantidas iguais as demais variáveis, a demanda aumenta, os preços sobem. Uma coisa a mais deve ser acrescentada. O fato de que uma sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção, algum desses meios pertencem operados pelo Estado, não significa a existência de uma economia mista, que compatibilize o socialismo com a propriedade privada. Na medida em que apenas algumas empresas sejam estatais, permanecendo as demais privadas, as características da economia de mercado que determinam a atividade econômica não ficam gravemente prejudicadas, mas ficam em algum grau prejudicadas. Isso é importante entender, o Mises não coloca, mas é relevante. As empresas estatais, como compradoras de matéria-prima, bens semi-acabados e mão de obra e como vendedoras de bens e serviços, também têm que se adequar ao funcionamento da economia de mercado. Nem sempre aqui o Mises está sendo meio idealista, porque simplesmente a empresa estatal pode dar prejuízo, botar na conta do contribuinte e continuar operando. Mas vamos lá. Peraí que eu me perdi. Também estão sujeitas às leis do mercado. Mais ou menos. Não é tanto isso aqui. Aqui o Mises está sendo um pouco, vamos dizer assim, idealista demais. Hoje, uma empresa estatal pode dar lucro pode dar prejuízo para sempre que ela continua funcionando. Para não perder posição, precisam ter lucro ou pelo menos evitar perdas. Quando o governo tenta atenuar ou eliminar essa dependência cobrindo seus prejuízos com a concessão de subsídios, está apenas transferindo o problema. Os recursos necessários para a concessão de subsídios precisam ser obtidos de alguma forma. Podem ser obtidos com a cobrança de impostos. Essa carga tributária produzirá os seus efeitos no mercado. É o mercado e não o Departamento da Receita que decide quem irá pagar os impostos e de que maneira a carga tributária irá afetar a produção e o consumo. Não há como escapar das inexoráveis leis do mercado. Bom, vamos seguir aqui então para o tópico terceiro, que se chama a economia socialista. E deixando claro aqui, o Mises vai se referir à economia da Alemanha da época, a época que ele está escrevendo esse livro, sempre bom ressaltar, década de 40. Então ele vai falar lá do tiozinho do bigode. Quando eu falar tiozinho do bigode, quando eu falar os bigodistas da Alemanha, vocês sabem de quem eu estou falando. Não vou falar o nome deles porque o YouTube não gosta muito do nome, mas é o bonde do nacionalsocialismo lá. Vamos lá. Numa sociedade socialista, todos os meios de produção pertencem ao Estado. O governo decide o que deve ser produzido, como deve ser produzido e aloca a cada indivíduo uma parte dos bens de consumo. Esse sistema pode ser implementado segundo dois diferentes modelos. O primeiro modelo, podemos denominá-lo modelo marxista ou russo, é totalmente burocrático. Todas as atividades econômicas são exercidas por agências do governo, como são o Exército, a Marinha ou o Departamento dos Correios. A relação de cada fábrica, loja ou fazenda com a administração central é a mesma que uma agência dos Correios tem com o Departamento de Correios. A nação, como um todo, é constituída por um exército de trabalhadores obrigado a prestar um serviço compulsório
o comandante desse exército é o chefe de Estado. Então aqui, só fazendo algumas pontuações aqui, o Mises coloca que numa sociedade socialista todos os meios de produção pertencem ao Estado. Não necessariamente, tá? Porque você pode ter uma sociedade socialista, como é no Brasil, em que os meios de produção ainda estão nas mãos privadas. Só que eles estão nas mãos privadas de um grupinho ali de amigos do rei, que através de agências de regulação, agências de cartelização, que é melhor como elas são chamadas, controlam o mercado, cartelizam o mercado e criam barreiras de entrada legais para poder manter o seu oligopólio, ou o seu monopólio em alguns casos. Vocês querem um exemplo disso? No Brasil, especialmente nas grandes cidades, existe algum grau, alguma empresa de transporte de passageiros. Vou pegar o exemplo aqui da Baixada Santista, é a Aviação Piracicabana, que é chamada de MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. O que está acontecendo? Essas empresas, elas operam o transporte urbano, ou seja, o transporte em larga escala, basicamente os busão público aí. Público no sentido de que transporta várias pessoas. Beleza, eu, Caio, digamos, eu tenho acesso a uma frota de ônibus, sei lá, eu tenho, não muitos ônibus, vamos colocar que eu tenha 7, 8 ônibus para poder rodar, e eu quero competir com essa empresa, eu quero pegar os meus ônibus, oferecer o serviço aí e falar, galera, ó, aqui é a minha empresa, sei lá, a Caios Bus, e tá aqui, se vocês quiserem competir na minha empresa, eu tô oferecendo uma passagem aí, sei lá, o concorrente tá oferecendo a R$5, por exemplo, é mais ou menos isso aqui, tá? Eu ofereço a, sei lá, R$4,50 para te levar para tal lugar. A gente opera o seguinte, opera com uma compra por aplicativo, então você pega o nosso cartão, emite lá no nosso site, ou então você pode baixar nosso aplicativo aí na Play Store, e aí você usa o seu celular para poder passar na nossa catraca do ônibus aqui, que é mais fácil e tal. Você carrega pela internet, te ofereço uma série de facilidades que o concorrente não tem. Se eu tentar fazer isso, eu vou ser preso. Eu não estou exagerando, é literalmente crime você competir com Piracicabana, MTU, enfim, essas empresas de transporte de ônibus. Porque você não vai ter a benção do Estado, né, que é a licencinha lá, o papelzinho lá, escrito lá. Aí você tem que pagar, né, para ter o papelzinho, tem o faz-me rir do Estado. Só que aí a empresa vai reclamar, né, a Piracicabana vai reclamar, né, fala, não, aí não, mas aí vai ter competição é ruim, eu quero ficar aqui sozinho, oferecendo esse serviço de bosta para as pessoas e ninguém pode competir comigo porque eu pago você, Estado. E aí você tem um modelo em que uma empresa privada, a Piracicabana ou qualquer outra empresa, ela controla o mercado, ela carteliza o mercado de transporte de ônibus, e isso é chamado de capitalismo. Isso não é capitalismo, isso é um socialismo. É um socialismo corporativista, mas ainda assim é um socialismo, onde grandes corporações controlam o mercado, e não indivíduos com a sua propriedade privada podendo alocar livremente seu capital. Isso não existe. Então, essa definição que o Mises dá, é preciso entender que 80 anos depois, 83 anos depois que ele escreveu esse livro é da década de 40, de 1940 especificamente, essa definição já não se aplica mais. É preciso entender que o socialismo ele ficou mais complexo e ele ficou mais onipresente. O século XXI, dá para dizer que até agora ele é o século do socialismo. Mais do que o século XX, que teve a grande ditadura soviética, a grande ditadura alemã, tudo mais. Esse é o século do socialismo. Hoje, todos os países, em maior ou menor grau, adotam políticas socialistas. As pessoas, você sai na rua e você faz um argumento dizendo assim, não, é dever do Estado prover aos mais pobres. As pessoas vão concordar com a frase que, se você tirar toda a propaganda estatista ideológica, é tipo assim, o Estado vai roubar pessoas para dar dinheiro para as outras. Que é quando as pessoas falam que assim, não, eu quero que o Estado faça tal coisa. A pessoa quer que um grupo de psicopatas, um grupo de assassinos, um grupo de ladrões, que é o que são os membros do Estado, roubem pessoas para fazer estradas, para fazer, sei lá, correio, para fazer transporte, para fazer saneamento básico. É isso que acontece. Então, é importante entender esse contexto, mas vamos seguir aqui com as palavras do Mises. O segundo modelo, podemos denominá-lo modelo alemão 2, no caso aqui, a nota de rodapé 2, tendo este texto sido escrito em 1940, Mises se refere obviamente ao regime nacional socialista, então vigente. Deixando essa nota clara, mas já deixei isso no começo do vídeo. Vamos lá. Difere do primeiro na medida em que aparente e nominalmente mantém a propriedade privada dos meios de produção, a atividade empresarial e as trocas efetuadas no mercado. Os empresários compram e vendem, pagam os trabalhadores, contraem dívidas, pagam juros e amortizações.
mas são empresários apenas aparentemente. De novo, o Mises batendo nesse ponto, de novo, o Mises refutando os caras lá do Política Através da História, lá que fizeram um vídeo tenebroso, falando um monte de besteira. Se você não viu esse vídeo, na descrição desse vídeo aqui exclusivamente, eu vou deixar a leitura minha resposta a esse vídeo dos caras, então aqui na descrição vai lá também e dá uma olhada, e, enfim, todos os links lá que são padrões lá também, segue lá, enfim. Vamos lá, vamos seguir aqui. O governo determina a esses pseudo-empresários como e o que produzir, para quem vender, bem como por que preços podem comprar e vender. O governo decreta para quem e em que condições os capitalistas devem emprestar seus recursos, assim como onde e por que salários devem os trabalhadores ser contratados. Nessas condições, o funcionamento do mercado é meramente uma impostura. Como todos os salários, preços e juros estão sendo fixados pelas autoridades, são salários, preços e juros apenas na aparência. Na realidade, eles expressam simplesmente uma relação quantitativa determinada autoritariamente. São as autoridades, e não o consumidor, que determinam o que deve ser produzido. Isso é o socialismo com uma aparência externa de capitalismo. São mantidos os rótulos de uma economia de mercado capitalista para designar um conteúdo completamente diferente daquele vigente numa verdadeira economia de mercado. Ou seja, a galera lá do bonde do bigodinho lá, da turma do tiozinho do bigode da Alemanha, eles chamavam o que era basicamente um funcionário estatal que cumpria ordens do Estado de empresário. Mas ele não era um empresário. Entendeu? Era só uma questão aparente, uma questão nominal. Não era uma questão de... Como é que eu posso dizer? De fato. Era só de nome. Era uma nomenclatura. Ah, a gente chama esse funcionário público aqui de empresário, mas ele não era um empresário. Ele era alguém que obedecia ordens do Estado. Então espero que tenha ficado claro esse ponto. Mais detalhes dele, de novo, recomendo vocês curtirem o outro vídeo lá, assistirem o outro vídeo. Assistam lá o vídeo aqui, de novo, reforçando, aqui na descrição, vão lá e vejam o que é mais importante. É um complemento a esse vídeo aqui também, então um complementa o outro. Mas vamos lá. Para evitar que se confunda socialismo com intervencionismo, é preciso deixar claro que o funcionamento de uma economia de mercado obstruída, ou intervencionismo, difere do socialismo pelo simples fato de continuar a ser uma economia de mercado. As autoridades usam seu poder de coerção fazendo intervenções que afetam o mercado, mas não querem abolir completamente a economia de mercado. Na prática, eles acabam abolindo, mas não é o objetivo. Mas vamos seguir aqui. Pretendem que a produção e o consumo sigam caminhos diferentes daqueles que seguiriam se não houvesse intervenção, e procuram atingir esse objetivo através de ordens, comandos, proibições para cuja implementação dispõe do aparato de coerção do Estado, mas seguem sendo intervenções isoladas, não constituem um sistema integrado que estabelece todos os preços, salários e juros, o que faria com que a produção e consumo fossem integralmente determinados pelas autoridades. Mas assim, eu vou dar um exemplo aqui. Se você faz uma intervenção, vamos voltar lá para o exemplo da padaria que eu estou dando muito nesse vídeo. Se você estabelece assim, por exemplo, o governo vai lá e, tipo assim, ele quer baixar o preço do pão, vamos dar um exemplo. Ah, sei lá, o pão tá 50 centavos a unidade, digamos. Aí o governo fala, não, isso aí 50 centavos tá muito caro, tem que baixar para 25. Aí ele vai lá e faz uma interferência dizendo que tem que ser 25 centavos o preço do pão e não 50, porque senão, enfim, o governo quer esse objetivo. Ah, como é que ele vai fazer essa política? Vai obrigar os consumidores, os produtores de pão a baixar para 25 centavos, beleza. Digamos que 25 centavos não seja um preço viável, que o mínimo preço viável que eles poderiam vender seria 30. Aí a 25 centavos simplesmente para a produção de pão. O governo percebe isso, vai lá, troca uma ideia com o pessoal da padaria e fala, ó, por que vocês pararam de produzir? Cara, ó, o preço aqui, o mínimo é 30 centavos, a 25 não dá, tem custo, tem energia, tem eletricidade, tem aluguel do imóvel, tem custo da mão de obra, custo da farinha de trigo, enfim, dos insumos, né, para poder produzir o pão. Então a gente não consegue, nesse valor não dá. Então o governo, beleza, tá, se o problema é esse, então vamos fazer uma outra intervenção para resolver o problema. Ah, o governo vai lá e vou dar um exemplo, fixa o preço do aluguel para padarias. Então, sei lá, o preço para um aluguel numa padaria era R$2.000 por mês, o governo fixa o valor a, sei lá, R$1.600. Aí, beleza, o padeiro vai lá, ele olha aquele valor e fala, pô, meu custo diminuiu, agora eu consigo vender no preço que o governo queria e ainda consigo aferir algum lucro aqui. Só que ali daqui a um tempo o locatário do imóvel decide não renovar o contrato porque o preço está alto. Então o governo percebe que não deu certo essa intervenção
Aí, digamos, ele revoga essa, mas ele ainda quer manter os 25 centavos. Então o preço vai subir de novo, ele vai lá e entra com uma outra intervenção. Fala, pô, na onde que a gente vai intervir agora? Vamos ver o que está acontecendo. Ah, a gente vai intervir, sei lá, no preço da energia elétrica. Então o governo abaixa o preço da energia elétrica artificialmente. Resultado, o bem começa a ser mais consumido, começa a dar problema na rede elétrica. Ah, o governo suspendeu a intervenção, vamos dar esse exemplo. Aí no final ele acaba voltando lá. Ah, o problema é o preço do trigo, então baixa o preço do trigo, controla o preço do trigo para baixo, faz uma intervenção ali. Vai faltar trigo, vai faltar pão. Então sempre essa espiral de intervencionismo ela acaba gerando o efeito oposto. Em vez do governo incentivar que o preço do pão abaixe, na verdade o preço do pão, o pão em si como material desaparece. Só um exemplo. Podia ser leite, podia ser carne, podia ser qualquer outra coisa. No Brasil aqui, pra a galera mais velha que estiver vendo meu vídeo, vão entender mais isso. Na época do governo ali do Sarney, no período pós-militar ali, antes de ter eleição, essa coisa toda assim, ou na primeira eleição que teve ali, tinha uma maluquice que era basicamente contrabando de carne no Brasil, porque o preço era tabelado, então, enfim, acontece tudo isso. Então, se você viveu essa época aí, se você é mais velho, assim, tem tipo na faixa dos 40, 50 anos, deixa um relato aí nos comentários aí que seria bastante agregador. Eu sei que tem uma galera mais nessa faixa que me assiste aí, acho que seria interessante ter o relato de vocês. Então, deixa um comentário aí. Sim, eu consigo acessar o dado a faixa etária das pessoas, tá? Uma coisa que o YouTube dá pra gente. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir aqui na leitura comentada. Pra vocês verem que esse livro aqui tem muita coisa para ser comentada, tá muito mais comentário do que leitura, né? Mas vamos lá. Este livro não pretende examinar a questão da viabilidade de uma economia socialista. O tema objeto de nossa análise é o intervencionismo e não o socialismo. Consequentemente, vamos apenas, incidentalmente mencionar que o socialismo é impraticável como um sistema econômico universal, porque numa sociedade socialista não seria possível utilizar a racionalidade matemática em assuntos de natureza econômica. O cálculo econômico usado na economia capitalista baseia-se em preços de mercado, que são estabelecidos pelo mercado para todos os bens e serviços, inclusive para bens de produção e para mão de obra. Somente preços expressos em moeda corrente podem servir de denominador comum para a comparação entre os custos de produção e os valores de venda obtidos no mercado. Só assim pode-se definir em números o provável efeito de uma ação que se pretende implementar ou avaliar o efeito real de ações efetuadas no passado. Numa economia socialista onde não existem preços para os bens de produção, uma vez que eles pertencem inteiramente ao Estado, não existe a possibilidade de tal comparação. Deixa nos comentários aí se vocês quiserem que eu faça a leitura comentada do livro O Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista, tá? Eu acho que seria uma boa obra para fazer daqui até o final do ano aí, então se você quiser, marca o tempo do vídeo aí e fala, pô, quero, que aí eu já sei que é a galera deixando aí. Se vocês quiserem eu faço, não tem problema. O livro tá aqui, eu tenho ele aqui, então eu faço só a leitura comentada dos livros que eu tenho fisicamente, tá? Então se você quiser mais livros no canal, mande uma doação aí, ajude o canal financeiramente, que aí eu consigo comprar livros e ter mais leituras. Vamos lá. Vamos supor, por exemplo, que o governo de um país socialista deseja construir uma casa. A casa pode ser feita de tijolo, madeira, pedra, concreto ou aço. Cada um desses métodos de construção tem, do ponto de vista do governo que quer construí-la, conveniências e inconveniências. Requer diferentes gastos de materiais e mão de obra e tem prazos de execução diferentes. Que método o governo escolherá? Ele não tem um denominador comum que lhe permita comparar os diferentes gastos com materiais e mão de obra. Ele não tem como considerar os diferentes prazos de execução e a diferença de vida útil de cada método construtivo. Portanto, ele não tem como comparar gastos, benefícios, custo e retorno. Ele não tem como saber se sua escolha dos meios de produção a serem empregados é a mais racional com base nos valores que ele mesmo atribui aos bens de consumo. No meio do século passado, por exemplo, tal governo poderia se encontrar diante de circunstâncias de ter que decidir entre restringir a criação de ovelhas na Europa e passar a criá-las em algum ponto da Austrália, ou substituir a tração animal pela máquina a vapor. Que meios dispõe o governo para determinar qual dessas inovações é vantajosa do ponto de vista econômico? Tudo bem, dizem os socialistas, mas o cálculo capitalista também não é infalível. O capitalista também pode errar. É verdade. Isso já aconteceu antes e acontecerá de novo, porque toda atividade econômica contém uma expectativa quanto ao futuro, e o futuro é sempre incerto. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? De entender. Quando um produtor de qualquer bem, ele aloca recursos escassos, ou seja, tempo, capital e mão de obra, para poder produzir alguma coisa, ele tem uma expectativa que no futuro ele vai ter lucro. Ele não tem como saber que ele vai ter lucro. Porque simplesmente o negócio pode dar errado, as pessoas podem não querer. Lógico,
Esse processo não é tão aleatório assim. Digamos, vou dar um exemplo completamente idiota. Aqui, uma produção de pentes. Pô, eu vou abrir uma empresa de produção de pente. Pô, mas na área que eu estou fazendo essa empresa, tem demanda? Aí eu vou dar um exemplo completamente maluco, digamos. Pô, mas na área que eu tô fazendo, cara, sei lá, é tendência da população, é uma coisa cultural dos homens serem carecas. Eles raspam o cabelo desde muito pequenos, assim, tipo, com 5, 4 anos de idade, é cultural raspar o cabelo. Será que é uma boa ideia eu abrir uma empresa de pente numa área que é cultural a galera ser careca? Não é, então você não vai fazer isso, porque a sua expectativa futura é você não ter lucro. Ah, mas aqui numa outra área é cultural que homens tenham cabelo longo, mulheres também. Então, tipo, tem demanda por pente. Tem o cabelo grandão, tem que pentear o cabelo, né? Então a galera tem essa expectativa que no futuro vai dar certo. Mas sei lá, de repente começa a ter um movimento ali, influenciado pela cultura dessa outra pessoa, dessa outra galera que é careca, a galera começa a raspar o cabelo também. Então você deixa de ter uma coisa. Ah, mas pô, quando eu abri o negócio tinha expectativa futura de que ia vender muito pente, agora não tem mais. Então, de novo, tem uma certa incerteza porque as coisas mudam. Estou dando um exemplo meio maluco aqui, mas é para vocês entenderem que as pessoas podem tomar decisões diferentes mudando por N motivos. E isso pode afetar o mercado e afetar aquela expectativa futura de lucro que o empreendedor tinha, que ele pareceu ser uma boa ideia, e ele errar. Empreendedores não são infalíveis, eles são humanos, eles vão cometer erros e vão cometer acertos. Por exemplo, o cara que inventou carros quando tinha charretes, ele poderia ter dado com os burros na água e ninguém querer comprar carro e ficar só na charrete, mas deu certo e ele basicamente fez vamos chamar assim, um power creep, entre aspas, ou seja, ele tirou totalmente charretes do mercado e hoje você raramente vê uma charrete por aí, você vê carros, né? Você vai na rua e você vê carro para todo quanto é lado. Então, é uma coisa importante de se entender. A expectativa sobre o futuro é incerta, mas não quer dizer que os empreendedores sejam completamente aleatórios, cegos, malucos, empreendendo. Não, fazem pesquisa, procuram a demanda, ver se tem público, então não é tão aleatório como muita gente faz parecer, principalmente socialistas quando vão criticar isso. Mas enfim, vamos lá. Todos os planos revelam-se inúteis quando as expectativas em relação ao futuro não se realizam. Esse tipo de objeção não vai ao cerne do problema. Todo o cálculo econômico é feito com base no nosso conhecimento atual e com base nas nossas expectativas atuais quanto ao futuro. O problema não consiste no fato de que podemos errar por termos avaliado mal o futuro, mas, mais propriamente, no fato de que o governo que usa um sistema socialista não tem como efetuar um cálculo econômico com base nas suas próprias avaliações e expectativas. Por exemplo, se um governo quisesse construir hospitais para tratamento de tuberculose, poderia descobrir depois quando um meio mais simples e mais eficiente de combater essa doença fosse descoberto. O que fez um investimento desnecessário. Mas o ponto crucial é o seguinte: como poderia o governo saber, hoje, como construir os hospitais de maneira mais econômica? Algumas estradas de ferro não teriam sido construídas no início deste século se, naquele tempo, tivesse sido previsto o desenvolvimento que viria a ter a indústria automobilística e a aviação. Mas o empresário que então construía estradas de ferro sabia qual, entre as alternativas de construção, ele deveria escolher, com base nas suas avaliações e expectativas e com base nos preços de mercado que refletiam as avaliações empresariais quanto à demanda futura. É exatamente isso que o governo de uma comunidade socialista não teria como saber. Estaria na mesma situação que o capitão de um navio que tenta navegar sem ter acesso aos recursos da ciência e da arte da navegação. Pressupõe-se que um governo decida levar adiante determinado projeto. Mesmo para tomar essa decisão, ele terá que recorrer ao cálculo econômico. A decisão em favor da construção de uma usina elétrica só pode ser tomada se houver consciência de que esse projeto não estará desviando meios de produção que seriam utilizados para atender necessidades mais urgentes. Como sabê-lo sem ter como recorrer ao cálculo econômico? Então aqui é importante entender que o cálculo econômico, o tal que o Mises tanto fala aqui no capítulo, ele é uma forma de mensurar para onde os recursos estão mais sendo demandados. De novo, vamos voltar lá para o exemplo maluco lá. Pente aqui. Esse pente aqui provavelmente deve ser de plástico, acho que não é de madeira, enfim. Acho que é de plástico. Beleza. Plástico. Ok, nós vamos produzir pentes de plástico, ou sei lá, vamos produzir controle de videogame, outra coisa aqui. Ou, sei lá, controle de televisão. O que está precisando mais? E aí, os três bagulho aqui usa plástico. Mas quem precisa mais? Fazer pente, fazer controle de televisão, controle de videogame, ou sei lá, fazer fone de ouvido, por exemplo. Também tem um componente de plástico. Ou sei lá, vai fazer cano de plástico, né, de PVC para poder fazer tubulação de esgoto, ou qualquer outro uso que plástico tenha. Fazer copinho descartável de plástico, por exemplo.
Assim, plástico é uma matéria-prima, ele serve para várias coisas, mas na onde que ele vai ser mais útil? O governo não tem como saber. Já o mercado tem como saber através do sistema de preço. Basicamente, assim, se tiver uma grande expectativa que, vamos dar um exemplo, copinhos de plástico fiquem muito hypados por algum motivo, sei lá, fica muita gente querendo produzir, cara, a galera que está querendo comprar matéria-prima para produzir copos de plástico, ela vai pagar mais por esse material porque ela está mais necessitada, ela tem uma expectativa maior de lucro. Então, essa galera vai ganhar a competição por esse recurso escasso plástico. Então, o pessoal dos outros bens aí que eu dei o exemplo, talvez não consiga acesso a esse bem. Então, é uma coisa para se entender. É isso que o Mises quer dizer com cálculo econômico, tá? Mas vamos lá. Tópico 4, e esse é o penúltimo tópico. Deixa eu só confirmar aqui. Acho que é o penúltimo tópico. Ou o último. Não, é o antepenúltimo tópico. Tem o 4, o 5 e o 6. Então, estamos chegando aí na metade do vídeo. E sim, esse vídeo vai ficar longo. Desculpa, é uma leitura comentada. Vocês já estão acostumados com vídeo longo quando é leitura comentada. Vamos lá. Tópico 4, o Estado capitalista e o Estado socialista. Numa economia de mercado, a função do Estado consiste em proteger a vida, a saúde e a propriedade de seus cidadãos contra o uso de violência ou fraude. E aí o Estado ele tem a função de proteger a vida, a saúde e a propriedade de seus cidadãos contra o uso de violência ou fraude, cometendo violência e fraude. Enfim, o Mises e as contradições liberais dele, né? Infelizmente ele não é um libertário. O Estado garante o suave funcionamento da economia de mercado com o peso de seu poder de coerção. Abstém-se, entretanto, de qualquer interferência na liberdade de ação das pessoas que atuam na produção e distribuição, desde que tais ações não envolvam o uso de força ou fraude contra a vida, a saúde, a segurança e a propriedade de terceiros. Isso é o que essencialmente caracteriza uma economia de mercado ou capitalista. Eu discordo flagrantemente dessa definição do Mises, tá? Uma economia capitalista, como o Rothbard coloca no Man Economic State, ela não tem governo. No caso, não tem Estado. Não é possível ter Estado e ter capitalismo. Porque quando você tem Estado, você tem o desrespeito institucional à propriedade privada, como eu coloquei mais anteriormente no vídeo. Quando você tem capitalismo, você tem institucionalmente a defesa da propriedade privada. O que o Mises coloca aqui é só a visão dele dos anos 40, mas de novo, contexto histórico, isso aqui é antes do anarcocapitalismo surgir, antes do Rothbard escrever as obras dele, e se eu não me engano, acho que o Rothbard aqui ele tinha, sei lá, eu não lembro qual ano que o Rothbard é, acho que é de 1929, talvez, alguma coisa assim, enfim. O Rothbard era muito jovem aqui, então o Mises ainda estava na Alemanha, ainda estava lá na Europa, então o Mises não tinha nem vindo para os Estados Unidos para poder ensinar o Rothbard ainda. Então, contexto histórico também, mas eu discordo flagrantemente dessa definição do Mises, tá? Aqui o Mises está completamente equivocado. Se os liberais, nota 3 aqui, o termo liberal está sendo aqui utilizado no sentido que geralmente ele era atribuído no século XIX, tá? E aí o Mises faz uma divagação aqui dizendo que o liberal perdeu até o seu nome, enfim. Só uma divagação, mas só para deixar o contexto aqui. Não é muito interessante essa nota de rodapé, não. Isto é, os liberais clássicos se opõem à interferência do governo nos assuntos econômicos. Eles assim o fazem por ter certeza de que a economia de mercado é o único sistema de cooperação social viável e eficiente. Estão convencidos de que nenhum outro sistema poderia proporcionar maior bem-estar e felicidade para o povo. Os liberais ingleses e franceses, assim como os pais da Constituição norte-americana, insistiam na proteção da propriedade privada, não para favorecer os interesses de determinada classe, mas, sobretudo, para proteger o povo em geral, porque entendiam que o bem-estar da nação e de cada indivíduo estaria mais bem garantido numa economia de mercado. É, portanto, uma ingenuidade pensar que os verdadeiros liberais, por defenderem a propriedade privada e a limitação das funções do governo, sejam contra a existência do Estado. E isso aqui, o Mises está correto. Os liberais não são contra a existência do Estado. Pelo contrário, eles são dos mais ferrenhos estatistas que existem. E eu acho incrível o fato que alguns de nós, libertários, eles ainda... tem galera que diz que não é libertário, mas enfim, tá. A galera que se diz libertária, enfim, não vou entrar nessa discussão aqui, acha que dá pra se aliar com liberal, que vai dar tudo certo, que liberal é limpinho, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, e eles não vão ser um problema na hora que chegar, eventualmente, assim, se chegar, né, na hora de, tipo, cara, um abolir o Estado logo de uma vez e os liberais vão falar, não, tá tudo certo, o Estado vai ficar aqui onde tá e a gente não vai deixar vocês abolir, não. Enfim.
Os caras estão fortalecendo o movimento liberal, achando que estão fortalecendo o tal do movimento libertário. Enfim. Vamos lá. Eles combatem tanto o socialismo como o intervencionismo por acreditarem na maior eficácia da economia de mercado. Defendem a existência de um Estado forte e bem administrado porque ele atribui uma tarefa fundamental, a defesa do funcionamento da economia de mercado. Ou seja, a galera liberal defende o Estado forte. Isso está certinho aqui. Mais ingênuo ainda foram os metafísicos prussianos. Prússia, tá? Para quem não conhece, prussianos, né, o gentílico, é o Estado antecessor da Alemanha, tá? A Alemanha veio da Prússia. Ao pensar que o programa dos defensores da economia do mercado tivesse um caráter negativo. Os adeptos do totalitarismo prussiano classificaram como negativa qualquer manifestação que se opusesse ao seu desejo de criar mais empregos através de medidas governamentais. O programa dos defensores de uma economia de mercado é negativo apenas no sentido que qualquer programa é negativo ao excluir todos os demais programas. Por serem positivamente favoráveis à propriedade privada dos meios de produção e à economia de mercado, não são necessariamente contra o socialismo e o intervencionismo. Num regime socialista, todas as atividades econômicas estão sob a responsabilidade do Estado. Todos os estágios da produção estão sob o comando do governo, assim como no Exército ou na Marinha. Não há espaço para atividade privada, tudo está sob as ordens do governo. O indivíduo é como se fosse um interno de um orfanato ou de uma penitenciária. Isso aqui é uma definição bem pesada do mesmo, mas bem precisa mesmo. No socialismo pleno, assim, né? Você não tem liberdade nenhuma e o Brasil caminha passos largos para esse caminho, né? Você já não tem liberdade de pensamento no país, né? Se você questionar uma determinada tese, determinado juiz, determinada coisa, você vai para cadeia, né? Durante o grande evento aí de 2020, se você questionasse a doença da moda, você era banido, preso, censurado. Se fosse médico, o CRM te perseguia, né? O Conselho Regional de Medicina. Então a gente está caminhando, infelizmente, para se tornar membros de uma penitenciária aí. E a gente sabe quem que é o careca que manda nisso, né? Tem que cumprir as tarefas que lhe foram determinadas e consumir apenas o que lhe for alocado pelo governo. Pode ler apenas os livros e textos que forem impressos pela imprensa oficial e só pode viajar se o governo lhe prover os meios necessários. Ainda bem que a gente ainda tem isso aqui. Por enquanto, né? Porque eu não duvido muito que, cara, isso aqui daqui a uns anos vai ser proibido. Felizmente a gente ainda tem algum resquício de liberdade nessa merda de país que é poder fazer uma leitura comentada, alguma coisa, mas eu queria passar um discurso otimista aqui pra vocês e falar, não, vai ficar tudo bem, relaxa, no longo prazo vai dar tudo certo. Eu não sou otimista, sinto muito, e eu só digo uma coisa, aproveitem que tá acabando, tá? Então, consumam conteúdo aí enquanto ainda tem, baixem os livros, baixem os vídeos aí que fazem leitura comentada, essas coisas, porque isso aqui uma hora vai sair da internet. Tem que assumir a função que o governo determinar e mudar de emprego e de domicílio quando o governo assim o desejar. Nesse sentido, pode-se dizer que os cidadãos de uma sociedade socialista não são livres. Nota 4. Liberdade, diz o metafísico prussiano, é meramente um conceito negativo. Liberdade, diz Vladimir Lenin, é um preconceito burguês. Olha o nível dos caras. Bom, o penúltimo tópico, né, tópico 5, o Estado intervencionista. Num sistema de economia de mercado obstruída, ou intervencionismo, o governo e os empresários atuam de forma distinta no campo econômico. O dualismo, mercado e autoridade, também está presente num sistema em que as trocas efetuadas no mercado são de alguma forma afetadas pela autoridade do Estado. Entretanto, enquanto uma verdadeira economia de mercado e exercício da autoridade se limita a prevenir distúrbios que podem ocorrer numa relação de troca, no caso do intervencionismo, o governo interfere no próprio funcionamento do mercado por meio de ações isoladas, emitindo ordens e proibições. Aquele exemplo lá que eu dei lá da padaria, do aluguel, é um exemplo disso, que o Luiz vai entrar mais a fundo. Intervenção é uma ordem isolada, emitida pela autoridade que representa o aparato de poder. Obriga o empresário e o proprietário dos meios de produção a empregar esses meios de uma maneira diferente da que empregariam se agissem pelo que lhe determina o mercado. A ordem pode ser representada por um comando ou por uma interdição, os quais podem não ser de ostensiva emissão do governo. Pode ocorrer que os comandos e interdições emanem de outra fonte que disponha de poder também para fazer com que suas ordens sejam obedecidas. Se a autoridade condescende, palavra X, foi mal, com esse procedimento, ou até mesmo apoia, é como se fosse uma ordem emitida pelo próprio governo. Se o governo não aceita e se opõe a essa transgressão, mas não consegue impedir sua implementação, estamos diante da evidência de que outra autoridade conseguiu se estabelecer, contestando a supremacia do governo.
Sem dúvida, o governo tem o poder de emitir comandos e interdições, e também o poder de implementá-los, por meio do seu poder de polícia. Mas as questões que nos interessam neste ensaio são: podem essas medidas fazer com que o governo consiga atingir os objetivos que deseja? Ou será que essas intervenções produzirão resultados que, do próprio ponto de vista de governo, são ainda menos desejáveis do que os seriam obtidos pelo livre funcionamento do mercado que ele está tentando modificar? Consequentemente, não estamos interessados em saber se o governo está em mãos de pessoas capazes ou incompetentes, dignas ou indignas. Mesmo o mais capaz e digno dos homens só pode atingir seu objetivo se usar os meios adequados. Tampouco iremos aqui lidar com as intervenções das autoridades que visem diretamente intervir no consumo de mercadorias. O governo pode, por exemplo, temporária ou permanentemente, proibir o consumidor de comer certos alimentos, digamos por questão de saúde ou por motivos religiosos. Numa tal situação, o governo assume o papel de protetor do indivíduo. Considera o indivíduo incapaz de zelar pelo seu melhor interesse, ele precisaria ser paternalmente protegido para evitar que fizesse mal a si mesmo. A decisão de implementar ou não medidas dessa natureza é uma questão política e não econômica, para que os que acreditam que o poder da autoridade emana de Deus e que, portanto, deve agir para que o indivíduo como se fosse a divina providência, ou para aqueles que acreditam que a autoridade deve representar os interesses da sociedade em face do conflitante interesse de indivíduos egoístas, essas medidas devem parecer plenamente justificáveis. Se a autoridade é mais sábia que seus súbitos, cuja inteligência é limitada, se sabe como prover a felicidade de cada um melhor do que o próprio indivíduo, ou se entende ser sua missão sacrificar o bem-estar do indivíduo em benefício do bem-estar da coletividade, então não devia hesitar em determinar os objetivos de cada indivíduo. Isso aqui é basicamente o Mises descrevendo qualquer Estado moderno hoje. Ele quer microgerenciar as relações da sociedade. Seria, evidentemente, um erro acreditar que a tutela da autoridade sobre o indivíduo pudesse ficar restrita a questões de saúde, que a autoridade provavelmente se contentaria em proibir ou limitar o uso de substâncias tóxicas, como ópio, morfina, talvez também álcool e nicotina, mas que fora isso a liberdade individual não seria afetada. Uma vez que se admite que as opções individuais de consumo devem ser supervisionadas e restringidas pela autoridade, a expansão desse controle dependerá apenas da autoridade e da opinião pública que a apoia. Torna-se, então, logicamente impossível evitar tendências favoráveis a que o Estado proteja todas as atividades do indivíduo. Por que proteger apenas o corpo dos males causados por venenos ou drogas? Por que não proteger também nossa mente e nossa alma de doutrinas e opiniões perigosas que colocam em risco nossa salvação eterna? Privar o indivíduo da liberdade de consumo, logicamente, conduz à suspensão de todas as liberdades. Mises cirúrgico aqui. Podemos agora retornar ao lado econômico do problema. Ao lidar com os problemas do intervencionismo, a economia se preocupa, principalmente, com aquelas medidas que afetam os meios empregados e não com os objetivos da ação. E o único padrão cabível para julgar essas medidas é verificar se eles conseguem produzir os resultados pretendidos pela autoridade. O fato de que a autoridade tenha poder para restringir a escolha de consumo a ser feita pelo indivíduo e, assim, alterar os dados de mercado está fora do escopo da análise econômica. Por essa razão, não estamos preocupados com medidas autoritárias, objetivando direcionar o consumo e que, efetivamente, atinjam esse objetivo sem afetar outros setores da economia. Aceitamos o comportamento do consumidor no mercado sem levar em consideração em que medida, se alguma, esse comportamento foi influenciado pela autoridade. Aceitamos as escolhas dos consumidores como um fato, sem questionar se o consumidor compra máscaras contra gases por conta própria ou porque o governo lhe ordenou que assim o fizesse, nem se ele compra menos bebidas alcoólicas porque tem outras preferências ou porque o governo pune quem bebe. Nossa preocupação é examinar aquelas intervenções da autoridade dirigidas não aos consumidores, mas aos detentores dos meios de produção e aos empresários. E não questionamos se essas intervenções são justificáveis e nem se elas são compatíveis com os nossos desejos ou com os desejos dos consumidores. Queremos apenas investigar se essas medidas, se com essas medidas o governo consegue fazer com que seus objetivos sejam atingidos. Ou seja, o Mises basicamente aplicando a velha análise sem juízo de valor dele. Ele só vai analisar o ponto de vista econômico. Bem interessante entender já que isso aqui é a introdução, então é o Mises estabelecendo o que ele vai fazer. 6. O apelo em favor da reforma moral. Tópico 6 e o último tópico do vídeo de hoje. Antes de prosseguir, seria conveniente considerar uma doutrina que merece alguma atenção, se não pelo seu conteúdo, pelo menos porque é endossada por algum dos mais distintos contemporâneos. Referimos aos que acreditam não ser necessária a intervenção do governo para fazer com que a economia de mercado tenha diferentes resultados daqueles que teria se não fosse obstruída. Os reformistas cristãos e alguns representantes de uma reforma social baseada na ética acreditam que uma consciência moral e religiosa deveriam orientar as boas pessoas também ao campo econômico.
Se os empresários se preocupassem não apenas com o lucro e com seus interesses particulares, mas também com suas obrigações sociais e religiosas, não haveria necessidade de o governo emitir ordem para que as coisas funcionassem melhor. Não haveria necessidade de reformar o Estado. Melhor seria fazer com que houvesse uma purificação moral da humanidade, um retorno a Deus e às leis morais, uma rejeição ao egoísmo e aos malefícios dele recorrentes. Se assim fosse, não seria difícil fazer com que a propriedade privada dos meios de produção fosse compatível com o bem-estar social. A economia ficaria livre das perniciosas consequências do capitalismo, sem que a liberdade e a iniciativa individual ficasse restringida pela intervenção governamental. O capitalismo Moloch seria destruído sem que fosse necessário substituí-lo pelo Estado Moloch. Não precisamos examinar aqui o julgamento de valor subjacente a essa doutrina. De novo, o Mises fazendo a análise dele sem juízo de valor. As objeções desses críticos ao capitalismo não são relevantes, e seus comentários sobre o que consideram erros e incompreensões não nos preocupam. O que nos propomos é examinar a sugestão feita de organizar a sociedade com base na propriedade privada dos meios de produção e numa lei moral limitando o exercício desse direito de propriedade. A organização social assim idealizada, na qual os indivíduos, especialmente os empresários, os capitalistas e os proprietários, não seriam mais guiados pela motivação do lucro, mas pelas determinações de sua consciência, não poderia ser qualificada como socialismo. Tampouco poderia ser qualificada de intervencionismo, por prescindir da intervenção do governo para fazer da economia funcionar da maneira desejada. Numa economia de mercado, o indivíduo é livre para agir e dispor de sua propriedade em toda a sua extensão do mercado. Só as suas decisões são levadas em consideração. Prevalece a sua escolha, qualquer que ela seja. Sua ação é, para os demais participantes do mercado, um fato que não pode ser desconsiderado. As consequências de sua ação no mercado refletem-se no lucro e nas perdas dos demais. São o dente da engrenagem que transmite os efeitos de suas ações para o mecanismo de cooperação social. Numa economia de mercado, a sociedade não determina o que o indivíduo deve ou não fazer. Ninguém tem o poder de dar ordens ou exigir obediência. Nenhuma força pode ser usada, a não ser para proteger a propriedade privada e o mercado contra o uso de violência. A cooperação é uma consequência natural do funcionamento do mercado. Aqueles que não se ajustarem à cooperação social da melhor maneira que lhe for possível, sofrerão as consequências de sua rebeldia, de sua negligência e dos seus erros. Para que haja essa coordenação, basta que o indivíduo age em conformidade com seu próprio interesse. Portanto, não há necessidade de ordens emitidas por uma autoridade dizendo o que cada um deve ou não deve fazer, e nem de um aparato de poder para que essas ordens sejam cumpridas. Basicamente, o Mises rejeita a tese aqui de maneira bem sucinta e bem interessante aqui. A forma como ele apresenta o argumento, tipo, cara, percebe que isso não realmente funciona porque as pessoas já agem assim de certa forma? É bem interessante. Uma sociedade que prevaleça o respeito à propriedade privada e às trocas efetuadas no mercado não é compatível com ações fora da lei. Para proteger-se contra o uso de forças, fraude ou maldade, a sociedade levanta barreiras legais e usa o aparato de coerção para fazê-las respeitadas. Uma linha divisória é traçada entre o procedimento de acordo com a lei, que é permitido, e o procedimento legal, que deve ser proibido pelo aparato policial. Se não fosse assim, qualquer indivíduo poderia ultrapassar a barreira da legalidade. Os reformistas cujas sugestões estamos aqui analisando pretendem que sejam estabelecidas normas éticas adicionais, além da ordem legal e do código moral existentes para manter e proteger a propriedade privada. Pretendem que a produção e o consumo sejam diferentes daquilo que seria uma economia de mercado não obstruída, na qual o indivíduo é livre para fazer suas escolhas, desde que não violente a propriedade privada alheia. Querem eliminar as forças que guiam as ações individuais numa economia de mercado. Querem substituir o que qualificam como egoísmo, avidez de lucro ou algo equivalente por outras forças. Falam de consciência, altruísmo, temor a Deus, fraternidade. E querem substituir a produção para o lucro pela produção para o uso. Isso aqui é muito marxista, de certa forma. Acreditam que isso bastaria para garantir a cooperação harmoniosa entre homens numa economia baseada na divisão do trabalho, de tal forma que não haveria mais necessidade e autoridade de interferir com seus comandos e proibições. Então, aqui o Mises vai entrar na parte do porquê que ele considera isso um erro. Vamos lá. O erro inerente a essa doutrina consiste em não perceber que as forças que ela condena como imorais desempenham um papel muito importante no funcionamento do mercado. Precisamente porque a economia de mercado não exige nada do indivíduo em relação ao uso dos meios de produção, precisamente por não precisar fazer nada que não seja de seu próprio interesse, precisamente porque a economia de mercado o aceita como ele é, e precisamente porque o seu egoísmo é suficiente para inseri-lo no contexto da cooperação social. Suas atividades não precisam ser direcionadas por normas e nem é necessário que as autoridades o obriguem a isso.
Se o indivíduo busca satisfazer seu próprio interesse num contexto de respeito à propriedade privada e às trocas efetuadas no mercado, estará fazendo o que a sociedade espera que ele faça. Ao seguir a motivação pelo lucro, sua ação necessariamente se torna social. Ao tentar substituir a motivação pelo lucro, o princípio básico da propriedade privada dos meios de produção, pelos assim chamados motivos morais, estaremos anulando a utilidade e eficiência da economia de mercado. Não basta recomendar que o indivíduo siga a voz de sua consciência e substitua o egoísmo pelo altruísmo para gerar uma ordem social que possa funcionar melhor do que a economia de mercado. Não basta sugerir que o indivíduo não deveria comprar pelo menor preço e não deveria vender pelo maior preço. Seria preciso ir além e estabelecer regras de conduta que orientassem os indivíduos no seu dia a dia. O reformista pensa, por exemplo, que o empresário está sendo egoísta e insensível quando usa sua superioridade para vender mais barato do que o competidor menos eficiente, forçando assim a perder a sua posição empresarial. Mas como deveria agir o empresário altruísta? Deveria se abster de vender por preços menores do que o de seus competidores? Em quais circunstâncias poderia vender mais barato que o de seus competidores? O reformista também pensa que o empresário está sendo egoísta e insensível quando se aproveita das condições de mercado e se recusa a vender seus produtos por um preço mais barato, de forma a permitir que os mais pobres, que não têm condições de comprá-lo pelo preço vigente, pudessem adquiri-los. Como deveria agir o bom empresário? E aqui o Mises coloca bom entre aspas. Devia dá-los de presente? Qualquer que fosse o preço estabelecido, por menor que seja, sempre haveria uma demanda não atendida. Quais, dentre os potenciais compradores, teria o empresário o direito de excluir ao estabelecer determinado preço? Não é preciso analisar em detalhe agora as consequências de um desvio do preço estabelecido pelo mercado. Se ao vendedor não for permitido vender mais barato do que os seus competidores menos eficientes, pelo menos uma parte da produção ofertada não será vendida. Se, preocupado com os mais pobres, decidir vender por um preço menor que o estabelecido pelo mercado, sua produção não será suficiente para atender a todos aqueles que estarão dispostos a comprar por esse preço mais baixo. Voltaremos ao assunto ao analisarmos os efeitos da intervenção na estrutura de preços. Capítulo 2, seção 2, basicamente. Então, vai ficar para o próximo vídeo, obviamente. Por hora, vamos apenas enfatizar que não basta simplesmente recomendar ao empresário que não se deixe guiar pelo mercado. Seria preciso também dizer o que fazer. Seria preciso dizer até onde deveriam ir suas concessões. Se não é mais a motivação pelo lucro que determina o que e a quantidade que ele deve produzir, teremos que dar-lhe ordens específicas, e ele terá que obedecê-las. Isso significa que sua atividade terá que ser comandada pelo mesmo tipo de ordens autoritárias que os reformistas morais querem evitar ao apelar para a consciência, a moralidade, o amor fraternal. Olha como acaba sendo contraditório. Vamos acabar com o autoritarismo implantando um autoritarismo. Então, a galera aí que o Mises se refere, contraditória. Ao falarmos de preços justos e salários razoáveis, temos que ter em mente que o único padrão pelo qual podemos medir a justiça e a razoabilidade de preços e salários é pela compatibilidade com uma ordem social idealizada. E se nessa ordem social idealizada prescindir da economia de mercado, para que ela se realize não basta exortar o indivíduo a ser justo nas suas ações. É preciso especificar o que considera justo ou injusto em cada circunstância. Além disso, será necessário estabelecer regras precisas regulando todos os casos possíveis e uma agência que fosse incumbida de interpretar essas regras, zelar pela sua aplicação e ainda complementá-las e modificá-las sempre que necessário. É irrelevante questionar se tal autoridade seria o Estado universal ou um clero teocrático. Algumas vezes o apelo dos reformistas para que os empresários e proprietários sejam mais altruístas e menos egoístas é dirigido aos trabalhadores. Mas o fator decisivo que determina atitudes a serem tomadas pelos empresários e proprietários. Mas o fator decisivo numa economia de mercado são os consumidores. São eles que determinam as atitudes a serem tomadas pelos empresários e proprietários. Desculpa, eu confundi as duas linhas aqui. Portanto, esse apelo deveria ser dirigido aos consumidores. Os reformistas teriam que fazer com que os consumidores renunciassem a bens melhores e mais baratos, a fim de proteger os produtores menos eficientes. Os consumidores teriam que boicotar aqueles bens cuja venda pudesse colocar em risco a continuidade de uma situação que fosse considerada socialmente desejada. E os consumidores teriam que auto-restringir suas compras, a fim de tornar possível que seus concidadãos menos favorecidos também pudessem comprar. Se os reformistas esperam que uma tal atitude do consumidor, então seria necessário dizer também como, onde, o que comprar e a que preço. Além disso, teriam que obrigar o consumidor que não quisesse seguir essas instruções a obedecê-las. Se assim o fizessem, os reformistas estariam fazendo precisamente o que queriam evitar, ou seja, a regulamentação da economia por meio de ordens específicas e punição para que desobedecessem. Então, o Mises dedica esse tópico final a discutir essa questão desses reformistas e tal. É bem interessante porque a gente ainda vê essa galera hoje em dia, alguns distributivistas falando que o Estado tem que ser
dar dinheiro para as pessoas, ou deveria fazer tal coisa, ah, empresário malvado. É a mesma mentalidade, sabe? A mentalidade anticapitalista em última análise, porque essa galera acaba caindo no autoritarismo que eles querem evitar. Mas é um paradoxo. Bom, a próxima parte será o capítulo 1, a interferência via restrição. Esse vídeo está saindo na terça-feira, eu não sei se eu vou lançar outra parte ainda essa semana, provavelmente sim. Talvez no domingo aí, que provavelmente eu vou estar viajando, não sei ainda. Mas se eu gravar aí vai sair no domingo. Se não, só na outra semana. Mas sigam no canal, sigam aqui a playlist, tem aqui na descrição, como é padrão, links para compra do livro, enfim, toda a parada que tem em todos os outros livros, todas as leituras comentadas estão aqui. Se inscreva, muito importante, se você chegou aqui até o final. Desculpa pelo vídeo longo, mas enfim, a introdução do vídeo é longa, do livro é longa, aliás. Então não tem como fazer uma leitura breve aqui, tem que ser mais elaborada, muita coisa para comentar, enfim. Então deu bastante tempo aí. Agradeço a todo mundo que assistiu. Novamente, se inscreva, comente, compartilhe, deixe um feedback aí. Sugira outros livros também para fazer leitura comentada, alguma obra que você queira ver aí no canal, que aí eu posso ver a viabilidade de comprar o livro para poder fazer a leitura comentada. E também mandem alguma grana aí para poder ajudar o canal financeiramente, já que esses vídeos estão muito trabalho. Porque primeiro tem que adquirir o livro, depois fazer a leitura, fazer mais ou menos dar uma lida prévia para ver o que vai falar. Então, dá um puta trampo, então pague o canal aí com algum valor que você puder, mande um café aí, sei lá, R$1, R$2, o que você achar necessário. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.